Meu nome é Ana, sou professora de História e dando continuidade aos nossos temas do curso de História Geral, vamos falar hoje sobre a Revolução Russa, um dos temas mais importantes do nosso curso de História Geral. Nossa, Ana, mais um tema importante? Pois é, pessoal, mais um dos temas importantes que nós temos, né? Por quê? A Revolução Russa vai dar origem à União Soviética, né? A gente vai ter um império absolutista, que era o Império Russo, dando origem a um país socialista, tudo bem? Que vai ser a União Soviética. E a União Soviética, como vocês vão ver, os Estados Unidos e a União Soviética moldaram o século XX, moldaram a Guerra Fria. Então vamos entender um pouquinho desse comunismo, União Soviética, que todo mundo fala, beleza, pessoal? Também o Império Russo vai ser a última monarquia absolutista a cair. Lembra que eu falei para vocês que com o fim da Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter a queda das últimas coroas absolutistas, que se deu início com a Revolução Francesa e vai terminar com a Revolução Russa. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Vamos entender primeiro um pouquinho sobre como que estava a Rússia no início do século, mais especificamente em 1917. Pessoal, a Rússia era um país muito grande, um império muito grande, porém extremamente atrasado, extremamente atrasado. Pessoal, a gente estava em 1917 e a Rússia ainda era um país feudal. Nossa, Ana, feudal? Do feudalismo, Idade Média? Exatamente, do feudalismo, Idade Média. A Rússia era um país feudal. Em 1917, pessoal, a gente já estava na segunda Revolução Industrial Inglesa, né? A terceira vai vir no século XX, e a Rússia nem tinha começado o seu processo de industrialização. Então, nós tínhamos uma Rússia extremamente atrasada, agrária e feudal. Além disso, pessoal, a Rússia, em 1917, enfrentava uma grande crise, não só econômica, como também do czarismo, porque a Rússia vivia uma monarquia absolutista, tudo bem? O czar, pessoal, a palavra czar deriva de César, tá? Você tira o E, vira o quê? Czar, né? Em russo. Mas é brincadeira, mas é realidade isso daí, tá? E o czar, ele é nada mais do que um monarca absolutista. Pessoal, a monarquia absolutista, ela começou a ser questionada com o iluminismo lá para 1600, tudo bem? E ela foi ainda mais questionada com a Revolução Francesa em 1789, em que a gente questionou toda essa modalidade de poder que era a monarquia absolutista. De 1789 para 1917, muitas águas rolaram, e mesmo assim, a Rússia continuava uma monarquia absolutista. Isso se agravava ainda mais porque a Rússia, enquanto o mundo inteiro, né, a Europa, mundo inteiro não, né, pessoal? A Europa, mais especificamente, vivia a sua segunda revolução industrial, a Rússia ainda era agrária, tudo bem? Então, nós tínhamos uma Rússia extremamente atrasada no início do século, uma tensão social muito grande, principalmente por conta desses camponeses que trabalhavam nessas terras russas, tá? A Rússia tinha uma distribuição de terras péssima e os poucos operários que trabalhavam nas pouquíssimas indústrias que existiam na Rússia, tá, pessoal? Não é que não existia indústria na Rússia, tá? Não levem as coisas 880, existia, mas não o suficiente para nós termos um processo de industrialização. Tudo bem? Bom, pessoal, a situação vai ficar cada vez mais feia, principalmente com a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. A Rússia vai entrar, lembra que eu falei para vocês que a Rússia ela vai entrar na Primeira Guerra Mundial porque ela estava de olho na região dos Balcãs, tudo bem? Se vocês pegarem o mapa, vocês vão ver a região balcânica na Europa. A Ucrânia, a Tchecoslováquia, que hoje é a atual República Tcheca, a Bósnia e Herzegovina, Hungria, todos esses países, a Rússia estava de olho, mas a Rússia não era o único país que estava de olho na região balcânica, né? Qual outro país estava de olho?
o Império Austríaco, tudo bem? E a Rússia vai entrar na Primeira Guerra Mundial por conta das alianças, né, da Primeira Guerra, que se você não assistiu a aula de Primeira Guerra, volta lá para entender, e essa rivalidade com a Áustria, beleza? Porém, a Rússia, pessoal, a Rússia era um desastre tecnológico, né? A Primeira Guerra vai ser uma guerra industrial, da mesma forma que a Segunda Guerra. A primeira vai ser uma guerra industrial, em que as potências irão mostrar o seu desenvolvimento tecnológico nas armas, nas bombas e na forma de matar, tudo bem? Vai ser uma guerra industrial. E a Rússia vai ficar muito para trás, pessoal, muito para trás nessa guerra. Então a Rússia vai sofrer uma série de derrotas, tudo bem? Uma série de derrotas. Com essas derrotas, gerava fome na Rússia, porque esses soldados, pessoal, que estavam na frente de batalha, nada mais, nada menos eram do que camponeses. Tudo bem? Camponeses russos. E o campo na Rússia também era um campo extremamente atrasado, pouco tecnológico, certo? Esses soldados que morriam não eram repostos, né? A gente tinha menos gente para trabalhar, né? Então, a Rússia vai ter uma crise de fome muito grande, tudo bem? Porque todo o dinheiro que a Rússia tinha, já pouco dinheiro que a Rússia tinha, ela usava para a guerra, tá? Para manter esses soldados, né? E isso gerava uma fome muito grande. E pensa, pessoal, como é que o povo russo ficava diante dessa série de derrotas, dessa situação de guerra, que nem eles sabiam para que estava tendo essa guerra, né? Porque essa guerra beneficiava mais ao czar do que qualquer outra pessoa, e ainda por cima passando fome, esse povo ficava cada vez mais insatisfeito. Essa insatisfação do povo russo levava mais derrotas levava mais fome, que levava a mais insatisfação. Então a Rússia estava numa situação caótica, pessoal, numa situação de crise muito forte. Tudo bem? Bom, aí a gente vai começar a ter a Revolução de Fevereiro. E como vocês podem ver aí no parênteses, março de 1917. De fato, o calendário russo era um pouco atrasado em relação ao calendário ocidental. Eu brinco, pessoal, gosto de brincar que a Rússia no início do século, ela era tão atrasada que a Revolução de Fevereiro aconteceu em março, tudo bem? De tão atrasada que ela era. Essa Revolução de Fevereiro vai ser caracterizada pela tomada, tudo bem, do poder pela burguesia russa, os chamados mencheviques, tudo bem? Mensh em russo quer dizer pouco, beleza? Pouco, tudo bem? Porque a burguesia russa era a minoria do povo russo, tudo bem, pessoal? Eles vão ocupar a Duma era o parlamento russo, tá bom? E vão exigir uma série de reformas, tá? No governo do czar. Obviamente, o czar não vai aceitar muito bem, tudo bem? Tanto que durante esse episódio de tomada do poder pelos mencheviques, a gente vai ter o chamado Domingo Sangrento, tá? Que o czar manda matar os revoltosos em frente ao palácio, né? Mas, enfim, os mencheviques vão conseguir tomar o poder, vão conseguir tomar o parlamento, tá? E eles vão eleger um primeiro-ministro, que vai ser o Kerensky. Porém, o Kerensky vai desagradar muito o povo russo, porque o que o povo russo queria àquela altura do campeonato, pessoal? Eles queriam que a Rússia saísse da guerra, tudo bem? Porque o grande problema da Rússia era estar na guerra, tudo bem? Estava insustentável aquela situação. E o Kerensky vai optar pela continuação da Rússia na guerra, tudo bem, pessoal? Gerando uma insatisfação do povo russo enorme, beleza? Bom, em oposição ao Kerensky, tudo bem? Em oposição aos mencheviques, a burguesia menchevique, nós tínhamos os bolcheviques, tudo bem? Bolsh em russo quer dizer povo, tudo bem? Ou seja, os bolcheviques, eles eram a maioria, pessoal. E os bolcheviques, eles tinham uma ideologia
marxista, tudo bem? Revolucionária, beleza? Então, os bolcheviques eram muito diferentes dos mencheviques, beleza? Porque as ideias de Marx, pessoal, estavam comendo solta na Europa, estavam comendo solta, tudo bem? Era o mais novo que existiam eram as ideias do Marx, tá? O Lenin, Vladimir Ilyanovsky, o famoso Lenin, tudo bem? Era o líder dessa oposição bolchevique. E o Lenin, ele vai lançar as chamadas teses de abril. As teses de abril, o Lenin foi genial nessa proposição das teses de abril, porque ele resumiu nas teses de abril tudo aquilo que o povo russo queria, que era paz, terra e pão, tudo bem? O povo russo queria paz, ou seja, saída da Rússia na guerra. Queria terra porque eles queriam uma reforma agrária. Lembra que eu contei para vocês que a Rússia era uma Rússia feudal? E queriam pão, queriam comida. Lembra que eu falei para vocês que a Rússia estava enfrentando uma crise de fome muito grande? Então Lenin, de forma muito genial, ele resume tudo aquilo que o povo queria num lema até sonoro, pessoal. Então o pessoal saía na rua falando assim: paz, terra, pão, paz, terra, pão, paz, terra, pão, que eram as teses de abril do Lenin, tudo bem? O Trotsky, que era companheiro do Lenin, olha o Lenin aqui nessa fotinho, ele vai montar uma guarda popular, um exército popular, que vai ser o Exército Vermelho, tudo bem? Então, o Exército Vermelho, ele vai ser popular, tudo bem? Vai ser do povo, o povo que vai formar o chamado Exército Vermelho, beleza, pessoal? Bom, o povo russo, extremamente insatisfeito com o governo burguês, com o governo menchevique, decide fazer a Revolução de Outubro. E aquilo que eu disse para vocês, né, pessoal? A Rússia ela era tão atrasada que a Revolução de Outubro vai acontecer quando? Olhem bem o parênteses, em novembro de 1917, tudo bem? E a Revolução de Outubro vai ter um caráter socialista, tudo bem? Ela vai ser liderada pelos bolcheviques, por esses bolcheviques, beleza? E o Lenin, ele vai estimular a formação dos chamados sovietes. Ou seja, o que eram os sovietes, pessoal? Para vocês entenderem o nome da União Soviética. Os sovietes eram conselhos. Cada classe social se reunia em conselhos. Era um tipo de organização, pessoal, semelhante aos sindicatos. A gente não tem, por exemplo, os sindicatos dos professores, né? O sindicato dos médicos, o sindicato dos dentistas, né? Os sindicatos, sei lá, dos advogados, dos veterinários. Cada classe social, se vocês verem, se forma em sindicatos, né? E tentam reivindicar melhores medidas trabalhistas, né? Ou deveriam tentar, pelo menos, né? Mas para vocês entenderem, os sovietes, são conselhos, eram semelhantes a esses sindicatos, tudo bem? Então o Lenin ele vai estimular muito a formação desses conselhos autônomos para decidirem o que era melhor para cada classe social que existia na Rússia naquela época. Beleza? Tá? Esse partido bolchevique vai conseguir chegar ao poder depois de uma longa briga e graças à força que o Exército Vermelho tinha. Eles vão matar o czar, porque o czar estava no poder, tá? Ele tinha assinado um termo para mudar a Rússia de uma monarquia absolutista para uma monarquia constitucional, porém ele não tinha gostado muito. E o Lenin vai mandar matar toda a família real russa, beleza? Inclusive o czar, que era o Nicolau II, primo do rei da Inglaterra, tudo bem? O George VI, que era o atual rei da Inglaterra, tá bom, pessoal? Se não me engano, o George VI é o pai da rainha Elizabeth, tá? E o Lenin toma o poder em 1917, inclusive muda o nome da Rússia para União das Repúblicas Socialistas, porque eles estavam criando um país socialista soviética, tudo bem? Então, a União Soviética nada mais é do que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tudo bem? Por isso o nome por conta da organização em sovietes.
E o Lenin, ele vai assinar o Tratado de Brest-Litovsk, pessoal. O Tratado de Brest-Litovsk vai ser um dos mais importantes, tá? Que o Lenin vai assinar. E, nossa, Ana, mas o que falava esse Tratado de Brest-Litovsk? O Tratado de Brest-Litovsk vai tirar a Rússia da Primeira Guerra. Pessoal, o Lenin vai fazer tudo aquilo que o povo russo queria de fato, que era tirar a Rússia da Primeira Guerra, beleza? Então o Lenin ele vai virar o herói da nação, pessoal. Tudo bem? Bom, a gente, obviamente, né, nem todo mundo na Rússia vai aceitar, né? Porque pensem, um partido de caráter marxista, de caráter revolucionário, vai tomar o poder na Rússia, certo? Pessoal, pensa a Europa extremamente burguesa, vendo o proletário tomar o poder na Rússia. Inclusive é bastante interessante, né? Porque o Marx achava que a Revolução Comunista, né, ela viria de países extremamente industrializados, em que a gente ia ter essa tensão social entre operários e burgueses mais forte. Mas não, né? A Revolução Russa, a Revolução Socialista, né? Ela vai vir na Rússia, né? Que era um país extremamente agrário. Isso, se o Marx estivesse vivo, ele ficaria surpreso, né? Ele já estava morto durante a época da Revolução Russa. Mas pensem, pessoal, a Europa, os países extremamente burgueses, extremamente industrializados vão ver isso e vão falar, gente, a gente tem que parar os caras, temos que parar os caras, tudo bem? Então a gente vai ter uma guerra civil na Rússia. A gente vai ter os brancos, que era o exército contra-revolucionário, tudo bem? Pensem, pessoal, sempre que a gente tem uma revolução, a gente tem uma contra-revolução. Na França foi a mesma coisa, né, pessoal? A gente tinha a Revolução Francesa e tinha a contra-revolução, tudo bem? E esse exército dos brancos vai ter apoio externo, principalmente dos grandes países capitalistas da Europa e do próprio Estados Unidos, que queria segurar essa revolução, falar não, se a burguesia chegou no poder, agora vai ficar. Não. E o Exército Vermelho, que era formado pelo governo bolchevique, pelo povo. Quem que vocês acham que vai ganhar? Surpresa! Vai ser o Exército Vermelho, tudo bem, pessoal? O Exército Branco vai sair derrotado, mesmo com o apoio externo dos grandes países capitalistas. Por isso que o pessoal falava que o povo russo tinha uma força muito grande, de fato eles tinham, né, pessoal? Enfim, em seguida, o Lenin vai lançar a NEP. O que vai ser a NEP? Vai ser um plano do Lenin com medidas capitalistas para promover a expansão econômica. Você vai falar, nossa, Ana, mas o Lenin, um marxista de carteirinha, né? Por que ele vai lançar um plano com medidas capitalistas? Porém, o Lenin dizia que na situação que a Rússia estava, uma situação extremamente precária economicamente, era necessário, aí eu coloquei a frase do Lenin, um passo atrás para no futuro darmos 2 passos à frente. Então, o Lenin achava que era necessário essas medidas capitalistas, como, por exemplo, a industrialização da Rússia. A industrialização da Rússia vai começar aí com o Lenin. Para quê? Para que a gente tivesse uma consolidação econômica da Rússia, tudo bem? Da União Soviética, da agora União Soviética, e daí a União Soviética partir para os estágios do socialismo e posteriormente do comunismo. Tudo bem? Por isso eu coloquei essa frase do Lenin, um passo atrás, para no futuro darmos 2 passos à frente. Porém, o Lenin vai morrer em 1924, tá, pessoal? Ele vai morrer vítima de, se eu não me engano, de sífilis terciária, que alcança o cérebro e tudo mais. Não tenho certeza, mas dizem que era esse o diagnóstico do Lenin. E vai ter uma briga, né, por esse lugar do Lenin, né? A briga vai vir entre o Trotsky. Lembra o Trotsky que fundou o Exército Vermelho? Trotsky tinha uma excelente imagem com o povo russo. E o Trotsky, ele defendia que a revolução na Rússia, ela tinha que ir para vários países. Então ele defendia uma revolução mundial e
permanente, tá? Porém, em oposição ao Trotsky, nós vamos ter o Stalin. O Stalin, pessoal, ele era um cara que ele defendia, ele estava crescendo cada vez mais no Partido Comunista Russo, beleza? E ele defendia o socialismo em um só país. O Stalin falava assim, não, Trotsky, calma lá, não é assim que as coisas funcionam, né? A gente primeiro precisa consolidar muito bem esse socialismo aqui na União Soviética, tudo bem? Vocês conhecem a história, né, pessoal? Sabem que o Stalin foi um grande ditador e o Stalin vai vencer essa disputa, tudo bem? O Trotsky vai ter que fugir da Rússia, ele vai pedir asilo político no México, porém o Stalin vai achar ele e vai mandar matar ele. O Trotsky é o de bigode, questão de bigode, mas o Trotsky tá de óculos e o Stalin tá com o chapéuzinho militar, beleza, pessoal? O Stalin vai sair vitorioso dessa disputa e vai governar de forma ditatorial a União Soviética de 1924 a 1953. Vai ser um dos ditadores mais sanguinolentos, pessoal, que a história mundial já viu. Bom, o Stalin, ele vai fazer uma série de medidas na União Soviética que vão ser conhecidas como stalinismo, né? A forma de governar do Stalin vai ser conhecida como stalinismo. E é uma forma de governar extremamente ditatorial, extremamente autoritária, extremamente totalitária. Aguardem. Vocês devem estar pensando, Ana, o que é totalitarismo? Aguardem, porque na aula de Entre Guerras eu vou expor certinho esse conceito para vocês, o que é totalitarismo. Porém, é uma pessoa extremamente ditatorial, extremamente autoritária, beleza? O Stalin, ele vai promover uma coletivização das terras e de tudo que existia na Rússia, levando a uma estatização de tudo. Por exemplo, a tua casa. A tua casa é sua propriedade privada, ela não pertence ao Estado, ela pertence a você. Então o Estado, o governo, não pode chegar na sua casa e falar, essa casa é minha. Puf, pegar, tá? Assim, legalmente ele não pode fazer isso, né? Mas porque as suas casas, a sua propriedade privada. Na União Soviética, não existia isso. A sua casa não era sua propriedade. A sua casa era propriedade do Estado soviético. Tudo bem? Então, o Stalin, o que ele vai fazer? Ele vai olhar a sua casa, vamos supor que tua casa tem 5 quartos. Ele vai falar assim, não, nessa casa cabem 5 famílias. A sua e mais 4. E daí, sem você autorizar, sem você querer, ele vai pegar e vai pôr mais 4 famílias na tua casa. Tudo bem? Então, ele vai fazer uma estatização de tudo. Ele vai fazer a tal da reforma agrária que a Rússia estava pedindo, porém, à força e de forma pouco democrática, beleza? Aí, quem não concordasse com isso, se eu não concordasse com isso, simples, você era morto. Tudo bem? Além disso, o Stalin vai promover uma planificação econômica. Então, ele vai tentar estabilizar a economia ao máximo. E, para isso, ele vai usar os chamados planos quinquenais, que eram planos que ele fazia para funcionarem por 5 anos. Então, ele fazia um plano econômico para 5 anos. Depois desses 5 anos, ele analisava tudo o que tinha acontecido, erros, etc. Fazia um novo plano quinquenal para mais 5 anos. Tudo bem? Funcionava assim. E os planos quinquenais, junto com a industrialização maciça, tudo bem, que o Stalin vai promover, e a coletivização agrária forçada, que é aquilo que eu falei para vocês, né? As terras na Rússia serão distribuídas, porém de forma forçada, vão fazer com que a União Soviética alavanque economicamente. Mas óbvio, pessoal, qual que é o preço disso? Foi feito de uma forma extremamente autoritária e que matou muitas pessoas, né? E o Stalin vai promover uma ditadura pessoal, obviamente favorecendo a imagem dele, né? Os ditadores fazem isso, não é algo típico de Stalin, só dele, né? Não, todos os ditadores tentam promover uma autoimagem boa. O Stalin vai fazer isso. O próprio Hitler vai fazer isso. Tem várias questões de vestibular que mostram o Hitler com rosas na mão, rodeado de crianças, né?
O próprio Getúlio Vargas vai fazer isso, tudo bem? É uma estratégia, né, pessoal, para tentar fazer com que o povo goste desse ditador. Ele pode matar pessoas, ele pode não ser democrático, ele pode não te dar direitos, mas a gente tenta passar uma boa imagem. O próprio Getúlio Vargas tentava passar a imagem de que ele era o pai dos trabalhadores, não é mesmo? Apesar de tomar medidas pouco efetivas para os próprios trabalhadores. Mas, enfim, todo esse conjunto de características vai ser chamado de stalinismo. Bom, pessoal, é isso, tudo bem? Temos a formação da União Soviética. Vamos fazer o de olho no Enem? Eu vou colocar essa questão que, na verdade, é um desafio da malandra. Fui eu que fiz essa questão, tudo bem? Meu apelido lá na Unesp é malandra. Eu usei a competência H1, que é você interpretar historicamente as fontes documentais acerca de aspectos da cultura. Então, eu vou pedir que vocês pausem a tela, respondam a questão e a gente vai para a resolução, beleza, pessoal? Bom, pessoal, como o Enem ainda não trabalhou a Revolução Russa, porém isso não impede de cair, e com certeza os grandes vestibulares de São Paulo vai cair, a Unesp, a FUVEST, a Unicamp sempre cobram a Revolução Russa, é bom vocês treinarem, né? Na imagem a gente tem o cartaz do filme Encoraçado Potemkin, e o Encoraçado Potemkin, ele foi feito para passar uma boa imagem do partido bolchevique. Pessoal, a cultura, ela trabalha a favor da classe dominante, da classe que está no poder, tudo bem? Então, a cultura nossa, ela tenta passar uma boa imagem da burguesia, né? Da mesma forma, o governo bolchevique vai tentar trabalhar o cinema, as mídias, a favorecer o próprio partido bolchevique, tudo bem? A mostrar uma boa imagem da Revolução Russa, tá? Então, a letra B tá errada, né? Porque não foram utilizados como propaganda política na burguesia liberal russa, tudo bem? A letra C estava errada porque não buscava controlar a população, buscava fazer com que a população se simpatizasse com o partido bolchevique. A letra D está errada porque não propagava os valores do liberalismo, muito pelo contrário, propagava valores marxistas, né? E a letra E está errada também porque não utilizavam como protagonistas personagens representantes do czarismo. Muito pelo contrário, o partido bolchevique não queria ser associado à realeza czarista, tudo bem? Então, a correta é a letra A, passar a seguir as orientações do partido bolchevique, estando a serviço de sua estratégia revolucionária. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Estudem bastante esse tema, um tema importante, a formação da União Soviética. Eu vou ficando por aqui. Um beijinho. Tchau, tchau.